Você sabe quanto vale cada ponto no Ibope? Quantas pessoas, quantas casas estão assistindo quando eu falo 30 pontos no Ibope, 5 pontos no Ibope? Você sabe que número é esse? Quantas pessoas são? Vou te contar. Atualmente, a Cantar Ibope, quem faz essa medição, acaba analisando 15 praças. E dessas 15 praças, a Cantar acaba disponibilizando o PNT, que é o Painel Nacional de Televisão. É quase que um resumo ali da audiência nacional. E no PNT, em 2024, um ponto no Ibope representa 253.273 domicílios e 658.194 indivíduos. E esses números a gente sempre precisa prestar atenção, porque ano a ano eles vão variando. Isso porque um ponto no Ibope sempre vai representar 1% da população. E nessas 15 praças que a gente vai ver agora, os números eles são muito variados. Por quê? Porque São Paulo é muito maior, por exemplo, do que Belém. Então os números eles são muito diferentes de um ponto. Um ponto em Belém não é a mesma coisa que um ponto em São Paulo. Os dados da população são sempre com base no censo disponibilizado pelo IBGE. Então, às vezes, tem ano que tem mais pessoas e tem ano que tem menos pessoas. Mas fica assim. Um ponto de audiência em São Paulo representa 73.279 domicílios e 191.477 indivíduos. No Rio de Janeiro, o número é de 45.054 domicílios e 111.977 indivíduos. Em BH, o número vai para 20.251 domicílios e 53.696 pessoas. Em Porto Alegre, o número é de 14.931 domicílios e 36.157 indivíduos. Em Salvador, o número vai para 12.235 casas e 30.390 pessoas. Em Recife, o número é de 12.764 domicílios e 33.682 indivíduos. Em Fortaleza, o número é de 12.277 domicílios e 33.612 indivíduos. Em Curitiba, são 11.802 domicílios e 30.631 indivíduos. No Distrito Federal, vai para 9.269 casas e 25.225 pessoas. Em Goiânia, o número é de 9.078 domicílios e 23.500 pessoas. Campinas, o número é de 8.087 domicílios e 21.281 indivíduos. Em Belém, o número cai para 6.721 domicílios e 11.998 indivíduos. Em Vitória, o número é de 6.872 domicílios e 17.348 indivíduos. Manaus, 5.942 domicílios e 18.522 indivíduos. Fechando a lista com Florianópolis, com 4.711 domicílios e 11.699 indivíduos. Então tá aí o número, gente, de cada ponto de audiência nas 15 praças que são medidas pela Cantar Ibope em 2024. Então, quando a gente diz assim que, sei lá, a Globo deu 30 pontos de audiência em São Paulo, que é o principal mercado, você pega 30 e multiplica por esses números que eu disse para vocês. E geralmente essas audiências elas são importantes, as 15 praças, porque tem a televisão local, né? E tem o departamento comercial local que vende a emissora localmente, mas geralmente, tá? Produtos em rede nacional e geralmente as audiências comentadas são mais de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é onde tem a maior população, tem mais de 12 milhões de pessoas morando somente em São Paulo. E as empresas conseguem ter uma amostragem maior se o produto foi bem assistido, foi mal assistido. Os anunciantes conseguem ter uma penetração maior, principalmente quando trata-se de campanhas em rede nacional, por exemplo. Então eles usam muito com base a audiência de São Paulo, pela amostragem ser maior. Mas existe também eles usarem, principalmente anunciantes menores, por exemplo, usarem somente a audiência de Belém, de Fortaleza, de Distrito Federal, porque às vezes anunciar com base
só em São Paulo é muito caro também, né? Então, eles utilizam esses dados reais ali, porque assim, às vezes um produto vai muito mal aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro tá muito bem. E aí pro anunciante faz só sentido anunciar no Rio de Janeiro, porque, sei lá, não tem escritório em São Paulo, só tem o escritório no Rio de Janeiro. E aí vai variando muito. Mas é isso. Lembrando, tá? Em 2025, muito possivelmente esses números vão sofrer aí uma mudança, porque a população ou diminui ou aumenta. Bom, quero saber o seu comentário. O que vocês acharam? Sabiam que eram esses números aqui? Comenta aqui.